Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre fluxos tridimensionais. Vamos relembrar o seguinte: uma superfície parametrizada sigma que vai de um conjunto A no R2 em R3 vai ser dita regular se as derivadas parciais dela forem Li, ou seja, linearmente independente para quaisquer pontos do domínio da sigma. Então vamos considerar uma superfície S regular, que é parametrizada por uma sigma, e vamos definir dois vetores, dois, na verdade, versores, ou seja, vetores de norma 1, que são esse N1 e o N2, que é menos o N1, ou seja, o N2 muda o sentido do N1. Então a gente já viu que o N1 e o N2 são normais a S, porque esse produto vetorial aqui, ele vai dar um vetor normal a S. E agora a gente tem aqui um versor, que é de tamanho 1. Beleza, se F for um campo vetorial contínuo definido, se F for um campo vetorial contínuo definido sobre a superfície S, e N for N1 ou N2, então a gente vai definir o fluxo, ou fluxo normal de F através de S, na direção da N, como sendo esse φ aqui, que é a integral de superfície do F pelo N. Se o N for o N1, então o fluxo φ de F através do S vai ser dado por essa integral de superfície, né, que a gente faz dessa forma, é a nossa definição. Se a gente pegar esse cara aqui, é o N1, mas vocês reparem que esse denominador é igual a isso aqui, então a gente pode tirar fora. Ficamos somente com isso, direto, se a gente faz dessa forma, através da parametrização. E se a gente escolher o N2, então o fluxo vai ser menos esse φ aqui que a gente calculou. Beleza. Então vamos para um exemplo. Vamos considerar um fluido em escoamento com velocidade constante igual a c, ou seja, o campo de velocidades desse fluido é constante em todo ponto do fluido. Encontre o fluxo desse campo através de uma placa plana de área A, então já falou qual é a área dessa placa plana, com relação à normal N da placa, que faz com C um ângulo de no máximo 90 graus. Bom, então a gente teria aqui o A seria a nossa placa, esse N's aqui eles vão estar normais a nossa placa, e esse C aqui é o campo de velocidade, aqui é um vetor do campo de velocidade, tá? Beleza. Como a nossa placa é plana, então o vetor normal é constante em todo ponto da placa. Assim, então, com o campo de velocidades constantes e vetor normal constante, esse produto escalar aqui vai ser sempre constante, e ele pode sair para fora da integral de superfície. Então, com isso a gente fica com um 1 aqui na integral de superfície, que vai dar exatamente a área da nossa superfície. E a nossa superfície é a placa plana, com área que foi falado no enunciado, que é A. Portanto, a gente tem A aqui. Então, se o vetor velocidade for dado em metros por segundo e a placa for dada em metros quadrados, então a dimensão do fluxo vai ser metros cúbicos por segundo, ou seja, o φ vai medir a vazão. Isso é volume de líquido que atravessa a placa por unidade de tempo. E esse produto aqui escalar vai ser zero se os vetores forem ortogonais, né? Nesse caso, a posição da placa será paralela ao campo, porque ela vai ser paralela, porque daí o vetor normal dela é ortogonal ao campo.
Analogamente, então, se o fluxo, para a gente querer o fluxo máximo, vai ser, olha, isso aqui. A gente pode olhar esse produto escalar como sendo a norma do vetor C, isso aqui a gente está trazendo lá da álgebra linear, pela norma do vetor N, pelo cosseno do ângulo entre eles, né? Cosseno de um θ entre eles, um ângulo agudo. Então, o cosseno é máximo quando ele vale 1, né? E quando ele vale 1, esses dois vetores vão ser paralelos, né? Então, é por isso que a gente vai ter a perpendicularidade entre o campo e a placa, porque o vetor normal, a placa vai ser ortogonal, vai ser paralelo ao vetor de velocidade, portanto, a placa em si fica perpendicular, tá? Se S for uma superfície fechada, então o F representará a velocidade de um fluido que escoa através dessa superfície fechada. O sinal do fluxo vai dizer para a gente o seguinte: se o fluxo for positivo, tem mais fluido saindo do que entrando. E se for negativo, tem mais fluido entrando do que saindo. E se for igual a zero, a quantidade de fluido que entra e quantidade de fluido que sai da nossa superfície é igual. Agora vamos para outro exemplo, onde a gente precisa calcular o fluxo de um campo tridimensional, esse campo aqui, para fora do cubo S. E que cubo é esse? As faces estão contidas na união dos planos coordenados, então, plano x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero, e desses planos x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1, tá bom? Então, é um cubo de faces que são 1 por 1. Vamos, então, tomando aqui de novo o nosso campo. Na face z igual a 1, que nós vamos denotar por A1, a normal apontando para fora do cubo, olha, no z igual a 1, está na altura 1, a normal apontando para fora do cubo vai ser n igual a k, que vai ser o vetor 0, 0, 1, com 0 no x, 0 no y e 1 no z. E, portanto, quando a gente faz f por n, o produto escalar de f por n, vou ter f aqui, o meu n que é 0, 0, 1, então eu faço primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo, o terceiro pelo terceiro, vai ficar somente menos yz. Só que eu estou no plano z igual a 1, né? Então o z vale sempre 1 nesse lugar. Então, aqui eu vou colocar 1 no z e vou trazer ele aqui, ó. Menos y vezes 1 no z. E vou integrar no A1. O A1 é a minha face lá de cima, que eu vou integrar em x variando de 0 a 1 e y variando de 0 a 1, que vai dar menos meio. Vamos fazer com mais uma face. A face, por exemplo, z igual a 0. Eu vou denotar essa face por A2. A normal apontando para fora desse cubinho que está aqui, ela vai ser para baixo aqui, né? Um vetor no z aqui, que é 0, 0, menos 1, que é o menos k. Então, f por n vai dar, eu trago aqui o meu campo f por n, que agora é 0, 0, menos 1, e vai dar, então, yz. Eu lembro que o z é 0 nessa face aqui, então eu vou ter integral de 0, que é 0. Com isso, se a gente repete isso para cada uma das outras 4 faces, o que a gente tem? A gente tem cada uma delas aqui, aí vocês fazem com carinho para z igual a 1, x igual a 1, x igual a 0, y igual a 1, y igual a 0,
E aí o fluxo total vai ser a gente somar essas integrais, que então vamos ter 4/3, porque esse pedacinho aqui se anula com esse, sobra só esse, porque o resto deu zero. Tá bom, agora o nosso terceiro exemplo vai pedir para a gente achar um fluxo através da normal exterior dessa esfera aqui de raio R. Então, nós estamos só com a casquinha da esfera de raio R centrada na origem do R3. Do campo elétrico, a gente está com o campo elétrico conforme a gente já viu antes, que ele tem divergente zero e rotacional zero. Uma possível parametrização para a nossa esfera, ela é dada por coordenadas esféricas, né. Daí, a gente fazendo a composição do campo com a parametrização, a gente obtém isso e, portanto, esse R quadrado eu posso cortar com esse R quadrado aqui, então fica R ao cubo, só que eu tenho um R aqui para todo mundo, que isso eu ponho em evidência, então corto esse R com um desses e fica só R ao quadrado. Eu também preciso calcular as derivadas parciais da minha parametrização em relação a θ, em relação a φ, e daí eu calculo quanto dá o vetor normal, que é o produto vetorial entre esses dois vetores aqui. Quando eu calcular isso, aqui eu tenho esse R2, eu posso pôr para fora, e o nosso resultado vai ser eu calcular essa integral de superfície, que é, então, eu colocar o E composto com a minha sigma e fazer produto escalar com esse trambolho aqui. E vai dar uma integral bastante trabalhosa. Tá bom, então vamos pensar num outro modo de fazer. O segundo modo de fazer, ele é super fácil e ele dá certo porque acaba que quando você faz algumas contas, independe do XYZ dessa forma. Então vamos lá, considere o vetor normal no ponto XYZ da superfície, que é a esfera, para fora. Então, este aqui é um vetor normal para fora da superfície. A gente tem aqui o x² mais y² mais e² dá r², mas com a raiz dá só o r. Beleza. Lembrando que o E é dado dessa forma, então eu posso escrever essa parte aqui como sendo r², e daí o r² eu corto com esse 2 aqui, fica r ao cubo. Daí, quando eu fizer o E pelo N, ou seja, isso aqui por isso aqui, eu vou fazer um pelo outro, vai dar Q sobre r², mas aí quando eu fizer x por x dá x², y por y, y², z por z, z², ou seja, eu tenho mais um r² no numerador. Então, eu tenho r² no denominador e r² no numerador, e vou ficar então com Q sobre r². Então, essa integral de superfície, eu posso tirar esse cara para fora da integral de superfície, porque ele independe do XYZ, e aí essa integral de superfície fica a área da esfera, que a gente sabe do ensino médio, que é 4πr². Ok, isso deu para a gente fazer assim, porque, na verdade, quando a gente calculou esse produto escalar, ele independeu do ponto x, y, z. Mas eu quero mostrar para vocês um terceiro modo que a gente vai usar bastante, que é usar de fato a parametrização e colocar de fato a parametrização na integral de superfície. Então vamos lá, vamos separar a nossa esfera em dois pedaços. S1 e S2, que são a calota superior e calota inferior, pensando no Z, tá? Então, vou pensar a parte de cima e a parte de baixo. Então, a integral de superfície do S vai ser integral do S1 mais a integral do S2, com N1 sendo a normal apontando para fora do S1
e N2 sendo anormal apontando para fora do S2. Tá bom. Vamos considerar a seguinte parametrização do S1, onde eu tenho aqui x, y e raiz quadrada de R2 menos x quadrado mais y quadrado. Da onde que eu tirei essa parametrização? A gente sabe que x quadrado mais y quadrado mais z quadrado está dando r quadrado, certo? R quadrado. Então, se eu isolar o z, eu vou ter z igual a mais ou menos raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado menos y quadrado, certo? Menos x quadrado aqui, menos y quadrado. Onde o mais raiz é para o z positivo e o menos raiz é para o z negativo. Então, mais raiz eu tenho a calota a parte de cima para o z positivo, se o z estiver assim, e o menos raiz a calota de baixo. Tá bom. Então, eu vou considerar o chão da minha superfície. O chão da minha superfície, então, eu vou considerar a calota de cima, eu vou considerar esse chão aqui, ó, que é a circunferência, na verdade, o círculo aqui de raio R no plano XY, tá? Com Z igual a zero. Esse vai ser o meu chão da minha superfície. Então, quero que vocês observem que a parametrização, ela vem de parametrização sigma1, ela é proveniente do gráfico dessa G aqui, onde a G de XY é raiz quadrada do R2 menos X2 menos Y2. A gente está construindo dessa forma. Então, eu tenho aqui ponto, e isso aqui é G do ponto. Então, é o gráfico da G, nessa parametrização proveniente do gráfico. Então, o nosso vetor normal, eu calculo fazendo o produto vetorial entre a derivada do sigma1 em relação a x e a derivada do sigma1 em relação a y. Tá bom. E aí, então, eu vou pôr as derivadas aqui, uma aqui e outra aqui. Se a gente voltar aqui, quando eu derivo em relação a x, dá 1, quando eu derivo em relação a x, dá 0. E quando eu derivar aqui em relação a x, vai ser a mesma coisa que eu derivar o g em relação a x, né? Analogamente em relação a y. Então, eu ponho aqui 1, 0, del g, del x, e 0, 1, del g, del y. E daí, a gente já tinha visto que quando parametrização que vem de gráfico, essa conta já dá isso aqui. Então, é só a gente calcular essas derivadas, né? Então, usando regra da cadeia, né, a gente vai ter um 2 aqui e um 2 aqui, um menos 2 aqui, com esse menos da frente fica um menos 2x que vem da regra da cadeia, e tem um 2 aqui, por causa do R2 menos x2 menos y2 elevado a menos meio, tá? Por isso que fica como eu coloquei para vocês. Então, deixa eu apagar aqui. Então, a norma desse vetor vai ser a mesma norma do que esse aqui, ó. A norma desse é a norma desse, que é raiz quadrada, se a gente pensa que é a norma desse aqui, de 1 ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Tudo bem? Tem que ter isso na cabeça por causa do seguinte slide. Eu vou lembrar que o meu campo que eu estou tomando aqui é dessa forma, tá? Então, quando eu aplicar o E no sigma1, eu vou ter E, e o sigma1 é x, y, e a raiz aqui. E o que que o E faz? O E, ele pega uma tripla e vai levar em Q sobre R3, estou repetindo aqui, olha, e a tripla. É isso que ele vai fazer. Ele pega uma tripla
e leva em Q sobre R3 a tripla. Beleza. E aí, quando eu fizer essa conta, eu vou trazer esse valor do slide anterior aqui, ó, que é isso tudo. Então, eu vou ter isso aqui, que vezes isso. E aí, quando eu faço x por esse vai dar x quadrado, y por esse vai dar y quadrado, e aí esse por esse, mas aí eu tiro o mínimo e eu vou obter esse valor aqui, onde eu vou cortar 2 desse com 1 desse, com 2 desse sobra um só, então é Q sobre R, e eu fico com isso. Eu vou levar isso para o próximo slide. Então, a integral de superfície sobre a nossa calota de cima vai ser, por definição, a integral dupla, e esse A aqui é o domínio da nossa parametrização, né, que vai ser uma circunferência de centro 0,0 e raio R, que a gente também pode fazer um isomorfismo com o chão da nossa calota. O chão da nossa calota está no nível z igual a 0 e é uma circunferência de centro daí, né, como está no R3, 0, 0, 0, e raio R, mas aí a gente faz um isomorfismo entre o nosso domínio, que é essa circunferência de raio R no R2, com essa outra figura do R3. Pode pensar, então, como sendo o chão da nossa calota. Beleza. Então, mas lembrando que isso aqui, como o domínio do sigma, está no R2. Por definição, é esse pedaço todo aqui, você tem que fazer a composição do campo com a parametrização, depois pegar uma normal unitária e depois usar esse pedaço daqui que está fazendo o nosso papel de ds maiúsculo para representar o elemento de área aqui. E a gente já observou que essa normal é igual a essa normal do jeito que a gente construiu, então a gente fica só com esse pedacinho aqui. Então, ó, esse vermelho eu posso usar direto essa outra parte vermelha aqui. E aí a gente traz do slide anterior o que a gente calculou, que a gente fez essa conta do E calculado no sigma 1, escalar um N1, e a gente traz aqui. E aí agora a gente vai fazer polar. Polar no nosso domínio A, que de novo é a circunferência de centro 00 no R2 e raio R. E aí a gente vai fazer então o raio R variar de 0 a R1 e o ângulo de 0 a 2π para cobrir o círculo todo. Aqui eu tenho o meu jacobiano, que vocês não podem esquecer quando faz mudança de coordenada aqui. E eu posso colocar a integral em bθ, pode sair, eu tenho 2π aqui, que já pode sair, porque eu não tenho nada em θ aqui, então fica a integral de 1 dθ, que é θ, de 0 a 2π fica 2π. E aí, terminando a nossa integração, fazendo mais uma mudança de variável aqui, a gente obtém 2qπ. De modo análogo, se a gente calcular a integral sobre a calota de baixo, e daí a gente precisa observar que agora a normal exterior aqui vai estar saindo aqui para baixo, né? Então ela vai ser calculada naturalmente usando a parametrização com menos raiz, né, na terceira coordenada, a gente obtém 2qπ. E finalmente, então, a integral sobre a superfície esfera inteira, com ambas as partes, a calota de cima e a de baixo, vai ser a soma da integral de superfície sobre a calota de cima e a de baixo, que vai dar 4qπ, como a gente já tinha visto no segundo modo de fazer. Mas o segundo modo de fazer só deu para a gente fazer daquele jeito super fácil, porque no fim das contas, quando eu fiz a conta do campo pela normal, deu independente do ponto.
Então, aí saiu como constante para fora da integral de superfície e ficou simplesmente a área superficial da esfera, tá? Mas eu quis trazer esse terceiro modo, porque é o modo como a gente vai fazer usualmente. A gente vai parametrizar, a gente vai fazer todo esse monte de conta. E com isso a gente termina mais uma aula. Tchau, pessoal.